Ministro José Dirceu. Não há uma certa promiscuidade, vamos usar a palavra, entre as questões do âmbito privado com as questões do âmbito público? Na verdade... O Palácio do Planalto, lá dentro do Palácio se marcam reuniões, se fazem combinações, etc., como parece, pelo menos à primeira vista, ter acontecido, pelo que a gente está vendo aqui no jornal? Veja bem, é muito interessante nesse momento em que nós vivemos no país, como diz o grande jurista nacional Paulo Brossard, nesse momento policialesco em que nós estamos vivendo agora, sem controle, absolutamente sem controle, né, que todos os fatos que acontecem agora na vida pública nacional, eles sejam realmente questionados da sua lisura ou não. Existem fatos e fatos. Obviamente que os grandes empresários, tanto nacionais quanto internacionais, eles buscam, obviamente, informações do governo para realizar seus negócios, para, obviamente, ter segurança em como operar os seus mercados, no caso financeiro, as suas empresas, no caso das empresas, das grandes indústrias, etc. Agora, até que ponto isso pode, na verdade, ser um sinal de promiscuidade, como você falou, eu diria que há realmente um fosso enorme entre esses dois extremos. Existem empresários e empresários. Obviamente, as autoridades do governo, os ministros, os assessores, aqueles que detêm maiores informações, lógico que eles são sempre procurados. Agora, claro que nós discordamos dessa relação que possa, obviamente, beneficiá-los diretamente. Deputado, só para complementar, já que me referi a esses diálogos, é interessante a gente saber o que foi que o Estadão publicou aqui. São diálogos capturados pela Polícia Federal. Isso aqui faz parte do inquérito. Essa parte aqui, que está sublinhada de amarelo, eu vou ler rapidamente. Diz aqui: Luiz Eduardo Greenhalgh, vulgo Gomes ou Leg. Leg é Luiz Eduardo Greenhalgh. Transitando os subterrâneos dos gabinetes dos ministros do STJ e STF em busca de decisões favoráveis ao grupo Opportunity, né, de quem ele é advogado. Quase sempre com o apoio do escritório de advocacia constituído para despistar a sua presença na causa. Devido à sua condição anterior de ex-deputado federal e membro do Partido dos Trabalhadores, frequenta a antessala do gabinete da Presidência da República, buscando apoio para negócios ilícitos do grupo, notadamente no gabinete da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e do chefe de gabinete da Presidência da República, Gilberto Carvalho. E aqui há uma transcrição de alguns trechos de diálogos de funcionárias e funcionários do Palácio tratando desse tipo de assunto. Eu insisto, essa mistura, essa interferência quase que direta de um advogado como Greenhalgh, de um grupo econômico importante, como é o caso do Opportunity, dentro do Palácio, não lhe preocupa, deputado? Na verdade, nós queremos aqui, primeiro, defender as prerrogativas de advogado do deputado Greenhalgh, porque, obviamente, ele deve estar prestando serviço a uma empresa como prestaria a outra qualquer. No entanto, claro que quando esses assuntos eles são explosivos, como esse, na verdade, que nós agora tratamos, o caso do Dantas, do Banco Opportunity, nós verificamos que começa realmente a haver minudência de detalhes nessas informações e lógico que a opinião pública fica realmente com a pulga atrás da orelha. Obviamente que nós entendemos também que é necessário, e aí na verdade tem que se ter muito cuidado pela função profissional que exerce o ex-parlamentar. Afinal de contas, a profissão de advogado é ad eterno, e a profissão de deputado não é profissão, mas o cargo de deputado ele é temporário. Agora, como você bem disse, conversas, enfim, informações que obviamente devem ser decodificadas pela justiça para que possam efetivamente apurar aquilo que é legal e o que não é legal. Agora, deputado, como todos esses fatos, essas denúncias estariam ligadas, na opinião do senhor, a uma disputa interna entre partidários do PT, como Tasso Genro e José Dirceu, por exemplo? Olha, eu sou do Democratas, eu sou suspeito para falar sobre esse tema, até porque, obviamente, as disputas internas dentro dos partidos, elas muitas vezes, e principalmente quando se está no governo, elas levam realmente a situações absolutamente desconfortáveis, como essa que nós estamos vivendo hoje. E, obviamente, ninguém melhor do que o núcleo forte do governo para dizer realmente se essas brigas entre os
os dois lados, como você se refere, na verdade, ela tem essa fundamentação. Agora, por exemplo, nós verificamos ali na revista Veja, desse último final de semana, uma disputa de poder interno dentro da Polícia Federal, né? Então, até que ponto realmente esses dados são verdadeiros? Se forem verdadeiros, é uma lástima para a democracia. Deputado, só para complementar esse tema, a gente está falando mais ou menos desse assunto, e o Globo diz aqui em sua primeira página que a relação de Daniel Dantas com o governo preocupa Lula. Tanto assim, diz o jornal, que a coordenação política se reúne hoje para a primeira avaliação do caso. Diz aqui embaixo que há desconforto, por exemplo, com o fato de um petista de confiança, como o ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, ter envolvido o nome do chefe de gabinete da presidência, Gilberto Carvalho, no episódio. Segundo fontes, o incômodo com Dantas é tamanho que Lula teria avalizado o acordo para que ele vendesse suas ações na Brasil Telecom, permitindo a fusão com a Oi. Isso já é de fato novo. Em gravações interceptadas pela Polícia Federal, Dantas mostra preocupação com a demora da Anatel em aprovar o negócio. Então já tem fatos bem mais recentes que começam agora a aparecer e complicam ainda mais a situação do governo. Sim, Paulo, você na verdade está destrinchando, de acordo com as matérias que estão aí dos noticiosos nacionais, essa questão que na verdade parece que não vai demorar a aparecer fatos novos. Mais um fato novo já aparece nesse último final de semana. E aí, na verdade, onde está a grande preocupação do governo, obviamente. Nós sabemos que há uma preocupação do presidente da República, que está em viagem internacional, e chega já realmente sobre o foco e a mira de um assunto tão explosivo. Então, nós esperamos que, na verdade, esses fatos, eles não venham afetar de uma forma quase que insustentável a economia nacional, porque isso aí, obviamente, é fatal para esse momento em que nós estamos vivendo. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto ainda nessa edição. Com o fantasma da inflação rondando a economia, o governo decidiu apressar a criação do Fundo Soberano, uma espécie de conta-poupança para aplicação de recursos que garantam proteção ao país em caso de crises internacionais. A proposta chegou há poucos dias à Câmara e já começa a gerar polêmica. Imagine uma crise internacional não provocar grandes impactos no valor do dólar nem na inflação. Esse é um dos motivos que o governo apresenta para criar o Fundo Soberano. Economia, o governo já faz para pagar juros da dívida. É o chamado superávit primário. O Fundo Soberano seria um esforço a mais na contenção de gastos, só que com outro objetivo: proteger o país das crises externas e incentivar investimentos. O primeiro passo para a criação do fundo foi dado com a redução das despesas públicas deste ano em 0,5%, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Esse valor seria usado para começar a compor o Fundo Soberano. Também seriam aplicados recursos dos impostos e parte do lucro das estatais. Mas para existir, o Fundo Soberano precisa ser aprovado pelos parlamentares. A oposição critica a proposta. Deixa-se de investir em infraestrutura ou em outros investimentos importantes, retém esse dinheiro e se faz o superávit. Isso não é bom para o país. E como nós não temos um superávit estrutural, eu entendo que é um equívoco nós utilizarmos esse superávit primário para fazer um fundo soberano.